uma coisa que você deveria levar com seriedade seria os avisos finais que Jesus deu. Às vezes você conhece a letra, mas você não sabe a consciência que isso traz. Você não se espanta, não cai a ficha, não dá um arrepio de dizer: eu vou me levantar e vou cumprir essa ordenança. A última igreja de Apocalipse traz uma mensagem ameaçadora de Jesus para a igreja do fim. É a última igreja. E ele diz que quem dera vocês fossem frios ou quentes, mas são mornos, estão em cima do muro, não se decidem, e por isso vomitar-te-ei da minha boca. Jesus está alertando que no final dos tempos não é hora mais de brincar. No final dos tempos é hora de tomar a decisão e escolher um lado. Você tem duas opções, você não tem três. O bem e o mal. Você estando em cima do muro, você está escolhendo o mal. Então, escolha o lado certo. Eu deixei de seguir um grande influenciador cristão evangélico que mudou décadas aqui no Brasil, que realmente ficou para a história, e devido a muitas atitudes e declarações eu percebi que essa pessoa não está fazendo o trabalho de Deus. Eu percebi que essa pessoa está desvirtuando a Escritura. No momento que você aponta para um líder religioso que não enaltece Cristo, mas sim ao homem, você mostra a que você veio. No momento que você percebe que esse líder religioso começa a chamar de homem de paz, homem de Deus, alguém que prega, deveria pregar Cristo, mas prega o contrário, esconde o nome de Cristo para enaltecer a si e a sua grei, isso não é aceitável. E ainda mais com o alerta de Jesus que no final dos tempos nós temos que nos posicionar. E eu recomendo que você haja depressa. Peça a Ele para dar forças para que você escolha um lado, e ligeiro. A humanidade não tem muitos anos pela frente. Poucos. Falta poucos para encerrar o que você e eu conhecemos como mundo. O apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses da operação do erro. No livro de Apocalipse 9, 16, 7, em vários pontos mostra que vai chegar uma hora em que você não vai mais mudar de lado. Vai chegar uma hora que vai vir essa operação do erro para que creiam na mentira. E ninguém vai mais mudar de lado. A porta da graça vai se fechar. E Deus faz um alerta no livro de Jeremias 51:6. Esse reinado do anticristo é chamado de Babilônia. E olha o que ele diz para aqueles que estão em Babilônia: fugi do meio de Babilônia e livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Aqui o Senhor está ameaçando Babilônia. Se você for para Apocalipse 18, verso 2 a 4, você vai ver aqui que a Babilônia já caiu. É um evento futuro. E um alerta que Cristo faz no final desses versos é o seguinte: sai dela, povo meu,
para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Eu fiz uma live sobre quem é Babilônia, e eu vou fazer um vídeo, aliás, vários vídeos, cada um deles especificando. Um vídeo para a Babilônia, um vídeo para o Anticristo, um vídeo para os povos que atuarão com e contra o Anticristo, um vídeo para o cenário que vai se desenrolar, saber quem são os personagens e seus nomes referenciados nas Escrituras, porque é necessário você entender todo esse quebra-cabeça enorme, cheio de enigmas, de significados que muitas vezes, ou quase sempre, foram aprendidos errados. Se você aprender uma coisa errada, pode desmontar todo o jogo. Quanto mais se aprendeu tudo errado. Tem uma ameaça de Cristo no livro de Apocalipse para aqueles que se acham ricos. E não estou falando aqui de dinheiro, estou falando espiritualmente. Aqueles que estão folgados, que não estão nem aí para a volta do Senhor, acham que vão ser arrebatados, acham que vão ser levados, estão esperando um trem celestial passar e levar todos eles antes da tribulação. Se você é um deles, eu sinto muito. Você não vai ser arrebatado antes da tribulação. Eu tenho uns 2 ou 3 vídeos que eu falo sobre isso. Procure aqui no canal depois. Em nenhum momento, em nenhum canto da Escritura fala sobre ser levado daqui da terra antes da tribulação. Muito pelo contrário. Todos os versos falam que vai ser depois dessa tribulação. Quem foi que te disse que vai ser 7 anos? O reinado do Anticristo só aparece em um momento, a especificação do tempo dele. Traduzindo em linguagem profética, é 1 ano. 1 ano. 10 reis que darão seu poder à besta por 1 hora, que significa 1 dia, e linguagem profética, 1 ano. Então, veja que a porta da graça vai ser fechada a tal ponto, segundo Apocalipse, capítulo 16, verso 9, Apocalipse 9, verso 20, e Apocalipse 7, do verso 1 ao 2. Essa porta vai ser fechada ao ponto que Deus vai mandar inúmeras pragas e mortes e doenças e tudo mais que você imaginar, da parte do homem e da parte da natureza. Porém, ninguém dos homens dessa terra, lá diz, ninguém se arrependerá das suas maldades, das suas idolatrias, ninguém vai se arrepender. Isso mostra que faz valer aquele verso: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto ele está perto. Chegou a hora de você e eu nos arrependermos, pedir clemência a Deus e força para suportar o que está por vir. Muita sabedoria, muita força de vontade, e que nos levantemos para mostrar aquilo que cremos, apresentar aquilo que sabemos, não omitir, porque a omissão também é contada. Não só fazer o mal, não só pregar o mal, mas se você tem o conhecimento, se você sabe o que vai acontecer e o que se deve fazer, e ao mesmo tempo fica calado, cuidado. Talvez seja pior do que estar do lado errado.
Então, eu quero aqui lembrar a todos vocês que já está tendo reuniões ao longo do mundo. Esse ano já teve 3. E essas reuniões estão pedindo um líder ao mundo que traga paz diante de todas essas ameaças de guerra nuclear, de vírus, de intolerância religiosa e de tudo mais que você imaginar. E adivinha quem é que está no meio disso? Quem está cabeceando isso? Eu vou dizer: o anticristo escolheu a carcaça mais perfeita que poderia ser escolhida. Nunca que a humanidade ia esperar o mal, o dragão, o diabo se revelar nessa pessoa. A Escritura diz que o nosso encontro com Cristo é somente depois do anticristo se revelar. Ele vai se revelar, ele vai se apresentar, ele vai começar a atuar, vai perseguir os santos do Altíssimo, como diz o livro de Apocalipse, e os vencerá. E Daniel também confirma isso: vencerá os santos do Altíssimo. E aí depois virá o fim. Depois. Mas também será o fim de Babilônia. E o alerta de Cristo é: sai dela, povo meu. Em um próximo vídeo eu vou apresentar quem é Babilônia. E outra coisa, eu já fiz parte dela. Eu já fiz parte da mãe, que é a cabeça, a principal Babilônia. E eu já fiz parte das filhas de Babilônia. E pelo Espírito, até mesmo inconscientemente, eu fui saindo sem nem perceber. Eu fui sendo tirado, mesmo sem saber que estava sendo tirado. Naturalmente. Depois é que eu percebi. Fui tirado e nem soube. Mas talvez você não foi tirado ainda de Babilônia. E eu vou tentar trazer em um próximo vídeo quem é, para que você, com suas pernas e com sua mente, saia de lá. E aí talvez você tenha familiares lá, seus pais, seus parentes, amigos. E aí você vai dizer: eu vou sair de lá, eu vou deixar meus pais lá, eu vou deixar meus irmãos lá, meus primos, meus amigos. Jesus diz que aquele que ama seu pai, sua mãe e seus irmãos acima de mim não é digno de mim. Então, se você ama mais a Cristo, você vai sair de lá e vai deixar eles lá. Não significa que você os vai abandonar, mas ensine a eles a saírem de lá também, assim como você saiu. Então fique esse alerta. Chegou a hora do fim. Meus parabéns. Você e eu nascemos na época exata do Apocalipse. Os últimos anos da Terra. Peça a Deus força e sabedoria para enfrentar o que está por vir. E não se desespere. As pragas do Apocalipse só serão para aqueles que terão a marca da besta, aqueles que adoram a besta, que seguem os seus preceitos. Então você não precisa ter medo. Você não deve temer a morte. Cristo deixou bem claro: você deve temer aquele que pode tirar tanto a sua vida quanto lançar a sua alma no inferno. Você deve temer a Deus, não aos homens. Hoje ficamos por aqui e nos veremos
em Babilônia. O próximo vídeo.